A partir dessa pregação, o mês de abril, o mês de maio, nós vamos falar sobre família. Queremos falar os valores do reino, sobre casamento, pais, filhos. Queremos ministrar a palavra. Eu tenho certeza que serão cultos abençoadíssimos que vão fortalecer a tua casa. Diz comigo, uma família forte, abençoada, estruturada, forma uma sociedade forte, abençoada e estruturada. Uma igreja que as famílias estão fragilizadas é uma igreja sem poder. E nós declaramos, não, mas melhora isso, nós declaramos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor ainda mais, e por consequência viveremos dias extraordinários. Eu creio. Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, era e há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quem diz obrigado, Senhor? E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou orar. Pai, eu te louvo por essa noite e pela oportunidade de ministrar a tua palavra à igreja. Pai, nós temos um sonho para esses meses, que nós e cada um da nossa casa sejamos fortalecidos pelo teu poder e amor. Deus, nós reconhecemos que precisamos de uma intervenção tua nessa nação e nas nossas vidas. Eu não sei o que cada um aqui está vivendo, mas eu quero mais dos céus do Senhor na minha família. Eu quero ver, Senhor, a minha casa crescendo diante de ti e diante dos homens. E eu clamo que o Senhor nos inspire a ministrar nessa noite e abençoe a tua igreja com a palavra do Senhor. A tua palavra é poderosa nela mesmo, mas eu clamo que esse vaso que é limitado possa estar conectado com o teu Espírito e abençoar esses que aqui vieram e aqueles que estão na internet. Eu te peço, Senhor, move-te aqui, para que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Eu quero tentar mostrar para você, nessa primeira ministração, nós só falamos hoje de manhã, a importância da visão sacerdotal para que uma família seja abençoada. Quero tentar levar você em coisas simples das Escrituras. E essa tem sido uma novidade para mim nos últimos 4, 5 anos. Tentar ministrar mais simples, com menos profundidade e tanta revelação que às vezes as pessoas até não me entendiam. E tentar fazer você, numa didática mais simples, receber essa palavra e pôr em prática para viver os resultados dela. Eu creio no que está escrito de Gênesis e Apocalipse como verdade. E eu creio, quando eu me abro a essa verdade, Deus muda a minha história. Como diz o salmista, a palavra do Senhor é poderosa. Ela quebra coisas, ela constrói coisas, ela edifica coisas. E nós estamos hoje reunidos, em nome do Senhor Jesus, diante dessa palavra que é poderosa. E essa palavra fala que quando Deus planejou o homem, quando Deus colocou o homem na terra, dentro do coração de Deus, da mente de Deus, Ele queria compor uma família de muitos filhos. O plano de Deus é que os homens
fossem uma família, que estivessem na presença do Pai, que desfrutassem da presença do Pai. Quando Deus põe Adão no Éden, mesmo com o caos que o diabo gerou sobre a terra, e você sabe disso, quando o diabo cai na terra, o diabo traz desordem, o diabo traz caos, mas Deus vem com uma restauração, e Ele traz o homem, Ele põe o homem, Ele diz para o homem: olha homem, você é abençoado, eu estou te abençoando, você vai desfrutar da minha presença, mas homem, por favor, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas pelo contrário, homem, coma da árvore da vida. Homem, você tem direito a comer da árvore da vida. Mas o homem, ele quis algo que não era permitido, ele pecou, e o pecado fez com que o homem fosse expulso do Éden. A palavra Éden, ela representa, não é o significado, uma representação do lugar da presença de Deus. Por causa do pecado, o homem foi tirado da presença de Deus. E pior, foi colocado anjos protegendo a árvore da vida. Quando nós corremos na palavra, nós vamos lá para Apocalipse capítulo 22, nós encontramos a árvore da vida. A palavra de Deus diz que há um rio que sai do trono do Senhor. E olha que louco, quantos aqui já viram um rio? Quem já viu? Nem que seja em foto, filme, Facebook, Instagram. Já viu? Se o rio está indo da minha frente para lá, e aqui é a margem direita do rio, e tem uma árvore na margem direita do rio, é possível que essa mesma árvore que está à direita do rio esteja na margem esquerda? Pode ter uma árvore parecida, pode ter uma árvore que dê o mesmo fruto, sim ou não? Mas não dá para ter a árvore de um lado e a árvore do outro lado. Na Bíblia, Apocalipse capítulo 22, diz que tem uma árvore em ambas as margens. Olha para quem está do teu lado e fala assim: é sobrenatural o negócio. Você não me entendeu ainda, mas fica tranquilo, vai dar certo. Deus fez o homem para viver algo extraordinário, o homem perdeu. Deus fez o homem para viver no paraíso e desfrutar da presença de Jesus. Diz comigo: Jesus é Deus, se fez homem. Jesus é aquele que se ofereceu para sermos curados e se ofereceu para que fôssemos restaurados. Jesus, Ele é representado pelo Pai como a porta das ovelhas. Ele é alguém que nos leva de volta para o lugar de onde não deveríamos ter saído. Em Apocalipse 22 diz que o rio corre, e você vai encontrar em Ezequiel 47 esse mesmo rio correndo. E a palavra fala que a árvore está de um lado da margem, do outro lado da margem. Fala comigo: Jesus é Deus. Por isso Ele está em todos os lugares onde é honrado, onde é adorado. Lá no Éden, um homem pecou, foi expulso, foi colocado um anjo para impedir o homem de chegar. Deus, de todos os povos que havia sobre a terra, Ele elegeu o povo judeu como seu povo. E Deus usa os profetas para dizer para Israel: eu não escolhi você, Israel, porque você é mais bonito, mais forte, mais rico, mais numeroso. Não, eu escolhi você porque eu quero glorificar meu nome sobre você. Eu quero mostrar para as pessoas que eu, Deus, porque amo, e aquele que se relaciona comigo no meu amor, se destaca. Israel, eu escolhi vocês para ser uma nação de sacerdotes. Você pode dizer comigo, sacerdotes? Quando Deus fez Adão, todos os dias Adão se relacionava com Deus. Adão trabalhava, Adão organizava o paraíso. Agora pensa que fantástico. Quando estava terminando o dia, vinha Deus, e eles deviam sentar e trocar uma ideia. E Deus falava para ele: olha, quando eu fiz a terra,
Eu pensei nisso e fiz isso. E agora, você cuidando do paraíso, o que você pensou? Como você fez? Me conta. Existia um relacionamento de intimidade. Existia um compartilhar. Existia um dar de Deus e um entregar de Adão. Você está aí? Mas diz comigo, o pecado tirou Adão disso. Deus chama Israel e fala para Israel: eu quero levantar uma nação de sacerdotes. Israel rejeita. Israel, ao invés de ser uma nação de sacerdotes, Israel levanta uma tribo sacerdotal. E se você ler o livro de Levíticos, ele começa a consagrar vários, inúmeros sacerdotes, mas não todos. E para mim, no meu ponto de vista, eu respeito uma opinião contrária, mas para mim, no meu ponto de vista, ainda que a tribo de Levi tenha desempenhado um bom papel sacerdotal, através da pessoa de Arão, seus filhos, descendo para a descendência, eu entendo que se Israel toda tivesse se colocado com um desejo de estar num encontro com Deus contínuo, Israel teria tido muito mais vitória do que teve. Mas Israel falou assim: não, vamos separar. Nós vamos para a guerra, nós vamos trabalhar, nós vamos viver uma vida normal, e esses caras aqui vão ser os sacerdotes. Eles ficam no templo, eles adoram, e eles se separaram. Lembra de Adão? Cuidava do paraíso, estava com Deus. Lembra de Adão? Trabalhava, tinha família, mas tinha Deus, tinha acesso. Agora vêm os judeus escolhidos, eleitos por Deus, para ser uma nação de sacerdote, e eles falam assim: vamos fazer o seguinte, separa, esse é sacerdote, esse é rei. Quantos acabaram de ler Apocalipse comigo? Fala assim: nós temos que honrar Jesus. Ele perdoou os nossos pecados. Quem dá glória a Deus por isso? Mas perceba o texto: perdoar o pecado foi uma parte. Jesus, na cruz do Calvário, Ele não só perdoou o teu pecado. Dá glória a Deus por isso. Podem vir os dois aqui, Felipe e Josimar. Vem também, filho, vem cá. Vinícius. Precisava, desculpa, tá, Josimar? Não precisa pedir desculpa, não. O Josimar é o perdão de pecados. O Vini precisava, sim ou não? Deus foi lá e deu perdão de pecados. Ufa, salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, a enfermidade. Por causa do pecado, a desgraça. Por causa do pecado, a tumulto. Por causa do pecado, a fragilidade. Por causa do pecado, estamos vulneráveis à escravidão do erro. Por causa do pecado, a Bíblia diz, o salmista diz: bem-aventurado, feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Jesus nos ama e nos perdoou. Quem dá glória a Deus por isso? Mas veja, o texto não para aí. Eu vou voltar. O texto, não, fica aí, perdão de pecado. João fala às 7 igrejas, fala da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Olha para quem está do teu lado, fala: é verdade, Ele te ama. Não é jargão da igreja. Ele te ama. E pelo sangue derramado, Ele te libertou do pecado. Eu tenho uma boa notícia, e talvez para alguns má notícia, mas é boa. Você só peca se você quer. Ele já libertou você do pecado. É opção de vida pecar, meu irmão. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu faço Deus mentiroso, a verdade não está em mim. Mas eu te afirmo, pecamos porque achamos que é melhor. Falei que alguns não iam gostar, eu acho que foi a grande maioria. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O Vini precisava do perdão, porque senão a morte o perseguiria, as pragas, a escravidão do erro, endemoniamento, tantas coisas como consequência do pecado. Mas Jesus nos ama e nos perdoou, aleluia! Mas Ele não fez só isso. Ele nos constituiu. Vai lá e abraça Ele. A posição original.
Ele nos levantou a reis e sacerdotes. Adão foi posto na terra por cabeça do Éden. Adão foi posto na terra como alguém que governaria, e Deus disse: você vai cuidar disso aqui, você vai multiplicar isso aqui. Então ele é rei, mas Adão também estaria com Deus todos os dias. O pecado fez com que Adão fosse lançado fora da presença de Deus. Por consequência, ele não pôde mais ser sacerdote, ele não tinha mais acesso à árvore da vida, ele não tinha mais acesso a Jesus. O que aconteceu com Adão? Parou de reinar. Perdeu o governo. Agora olha o presente de Jesus. Jesus, sabendo do projeto original do Pai, Jesus deseja levantar uma geração de reis e sacerdotes. E tem gente aqui que é campeã, meu irmão. Para ser rei, acorda 4 horas da manhã, vai para o emprego, trabalha 8 horas, faz hora extra. Ele quer ser rei, e ele se levanta, ele vai para a faculdade, vai para a pós-graduação, vai aprender inglês, francês, japonês, irlandês, sei lá o que ele vai aprender. E ele luta, ele quer conquistar. Ele é rei, ele trabalha para ganhar mais dinheiro. Ele é rei, ele quer viver uma vida melhor. Mas sabe o que acontece? O reino dele vive assim. Por quê? Porque Jesus não constituiu só reis. Jesus constituiu reis e sacerdotes. Uma das grandes pregações da igreja protestante, que teve um grande divisor de águas para sermos evangélicos, é o sacerdócio universal de todos os santos. E o que significa sacerdócio universal de todos os santos? Todas as pessoas que estão aqui têm direito à árvore da vida. Todas as pessoas que estão aqui têm direito a um relacionamento face a face com Deus. Ah, irmão, põe um sorriso na tua cara, dá um glória a Deus. Já pensou se eu viesse aqui e dissesse: meu irmão, eu estava estudando a Bíblia, e a Bíblia diz que nós estamos perdidos, nós vamos para o inferno mesmo, vamos arder. Olha, está escrito na Bíblia que nós todos estamos perdidos, irmão, não tem mais salvação. Eu estou dizendo, porque Ele nos ama, nós podemos ir para a presença, nós podemos vê-lo face a face. Mas muitos estão correndo atrás de dinheiro, estão correndo atrás de sucesso, estão correndo atrás de reinado, esquecendo que esse reinado, ele tem um fundamento: sacerdócio de todos os santos. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: qual foi a última vez que você comeu da árvore da vida? Qual foi a última vez que você foi na mesa do grande rei? Não, tem gente se contentando com as migalhas que caem da mesa. Tem gente se contentando somente com o culto. O culto é maravilhoso, a palavra do culto é maravilhosa. As escolas que nós temos aqui são maravilhosas. Mas eu quero dizer que há uma experiência que Deus quer dar para você no teu individual, na tua missão. Como ter uma igreja forte, como ter uma igreja vencedora, se as pessoas são impedidas de entrar. Veja, lá em Israel, eles abraçaram o perdão, a eleição. Somos judeus, o povo amado de Deus. Mas eles não abraçaram o sacerdócio. O sacerdócio é a tribo de Levi. Se você estuda a Bíblia, não tem um sacerdote ungido sobre a terra, da linhagem judaica, que não tenha vindo da tribo de Levi. Vem Jesus. De que tribo Jesus era? Oh, meu Deus, dá um maior sorriso domingo à noite que você tem. Olha para a pessoa do teu lado. Fala para ela: leia a Bíblia, leia a Bíblia. Quantos já cantaram aquela música? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é de que tribo? Você sabia, irmão, você estava esquecido. Ele é o leão da tribo de... Todo sacerdote para o judeu era da tribo de Levi.
Vem Jesus e fala assim: cara, vocês estão viajando. Judá não é a tribo que tem que fazer A, B e C. Judá não é a tribo que tem que ficar no outro lado do arraial para defender tal coisa. Não, todas as tribos podem estar na minha presença. Todas as tribos podem desfrutar de quem eu sou. E sabe o que aconteceu? Jesus vem da tribo de Judá e ele é o sumo sacerdote perfeito, e ele é o único que ofereceu um sacrifício perfeito que ninguém mais precisa sacrificar. Ele é o único que rasgou o véu do templo de cima para baixo. Ele é o único que abriu acesso de volta a todos. Talvez eu esteja falando sacerdote e você não sabe o que é sacerdote. Sacerdote é uma pessoa constituída por Deus para ir a Ele mesmo em favor de si mesmo e daqueles que o cercam. E essa pessoa vai com sacrifícios para que o pecado daqueles que Ele representa sejam perdoados e dele mesmo. Veja, eu e você fomos escolhidos por Deus para ir à presença dEle, para dizer para Ele: Deus, eu e minha casa precisamos do Senhor, há pecado lá. Eu e minha casa precisamos do teu perdão. Então eu trouxe aqui um brado de vitória, eu trouxe aqui um pulo de alegria, eu trouxe aqui aplausos, eu trouxe aqui adoração, eu trouxe aqui uma oferta, eu trouxe aqui um joelho dobrado, eu trouxe aqui lágrimas, eu estou aqui sacrificando, porque eu e minha casa precisamos do perdão. Mas o que tem acontecido? Os irmãos da intercessão oram, o apóstolo busca Deus. Sai fora, irmão. Se essa igreja falar para você que você está em sucesso por ser plateia do meu ministério, sai fora, foge dela. O meu sucesso é você se levantar como homem e mulher de Deus. O meu sucesso é você entrar na presença de Deus. O meu sucesso é você conhecer aquele que eu conheço. Por que as pessoas se conformam em frequentar a igreja e não o céu? Tem gente que só está aqui na Avenida Engenheiro Eusébio Estevoux, 1159. Tem gente que está aqui e está sentado com Cristo no lugar celestial. Tem gente que está olhando para uma simples reunião que tem um homem falando. Tem gente que está olhando para uma reunião que o Espírito está dirigindo. Tem gente que está recebendo alimento espiritual para reinar nessa semana. Tem gente que não para de olhar para o relógio, que horas que isso aqui vai acabar. Eu não sei você, mas eu quero voltar a ser um sacerdote que entra na presença do amado, que come da árvore da vida. Muitos têm rejeitado o ofício sacerdotal. Não, isso é coisa de pastor, isso daí é coisa de gente chamada para o ministério. Olha para quem está do teu lado e diz: se queremos uma família forte, precisamos trazer o sacerdócio de volta. Precisamos voltar à presença de Deus e comer da árvore da vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Se você trouxe sua Bíblia, abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus. Capítulo 5, versículo 3. Esse texto fala de Jesus. Esse texto fala do sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelo pecado do povo. Queridos, eu não sei o que você me escutou. Minha prioridade nessa noite é: você tem direito à presença de Deus. Ser sacerdote é ter ousadia para entrar na presença de Deus. Antes de seguir a pregação aqui em Hebreus 5, por favor, abre Hebreus 10. E aí eu volto para Hebreus 5 daqui a pouquinho.
Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, interpridez, deixa eu ver ali. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos ademoestações, tanto mais quanto vedes que o dia vai se aproximando. Esse texto ele está falando que Jesus, como sacerdote perfeito, ele pagou o preço, ele rasgou o véu, ele abriu a porta para que eu e você fôssemos restaurados a rei e sacerdote. Diz comigo: em Cristo eu fui restaurado, em Cristo eu fui perdoado. Querido, me ajuda, quantos de vocês aqui amam a Deus? E quantos aqui sabem que Deus te ama? Mas quantos de vocês às vezes parece que Deus não escuta a tua oração? Quantos muitas vezes se sentem sujos ou se sentem muito pecadores para ir à presença de Deus? A Bíblia diz em Apocalipse que o diabo, teu adversário, aquele que anda ao derredor procurando quem possa tragar, ele é acusador e ele vive te acusando. Mas esse texto está dizendo que se eu sou sacerdote, Deus não olha para o meu erro, Deus olha para aquilo que Ele fez, Deus olha para aquilo que Ele quer, e Deus não quer mais que a gente se esconda, Deus quer que a gente entre na presença. Ouça, de novo, vamos imaginar, talvez você não consiga ver, que aquele palco é a presença de Deus. Todos, eu te afirmo, ninguém em si mesmo é habilitado a entrar nessa presença. Ah, eu estudei a Bíblia, então eu posso entrar. Ah, eu sou apóstolo, então eu posso entrar. Ah, eu recebi uma unção, então eu posso entrar. Nossa, meu irmão, já preguei na maior igreja do mundo. Fui ungido por homens conhecidíssimos. Peter Wagner, Chuck Pierce, Reinhard Bonnke. Homens que trouxeram palavras sobre a minha vida. Nada disso me habilita a entrar. Sabe o que me habilita? Ele me ama, me libertou dos meus pecados pelo seu sangue e me fez rei sacerdote. Então, ainda que eu tenha falha, e eu creio que eu tenho, ainda que eu tenha um limite, e eu creio que eu tenho, eu posso entrar porque foi Ele que fez. Eu posso entrar porque foi Ele que conquistou o meu sacerdócio. Mas o que o diabo sabe? Que uma família fraca compõe uma sociedade fraca, compõe uma igreja fraca. E o que o diabo fez? Ele trabalha com acusação. Você não tem direito. Ele não vai te ouvir nunca. Você não muda nunca. Você nunca vai entrar na presença. Você vai pagar muito preço. Você vai sofrer muito. E a gente se intimida. Ouça. Está com luta? Vai para a presença. Está com vitória? Vai para a presença. Recebeu um milagre? Vai para a presença. Recebeu uma notícia ruim? Vai para a presença. A tua casa está de ponta cabeça? Vai para a presença. A tua casa está de vento em popa? Não sei se vocês sabem o que é isso, mas eu já ouvi isso. Vai para a presença. Mas o acusador vai dizer que você não tem direito. O acusador vai dizer que não vai dar certo. O acusador fala que você não merece. O acusador fala que o apóstolo é ungido e você é um banana. Ouça, irmão, em nome de Jesus,
A obra de Cristo na cruz do Calvário é extraordinária. Se eu chamar alguém aqui que fala japonês e pedir para essa pessoa falar aqui no microfone, eu acredito que pouquíssimos vão entender. Shuezu Totomoni. Você entendeu? Nem eu. Eu cantava essa música quando eu era pequenininho. Shuezu Totomoni. Arokimasho Tokoma Demo. Quem já cantou essa música? Shuezu Totomoni. Arokimasho Ismo. Olha que linda a música, hein? Eu não sei o que significa, mas... Não, era Andando com Cristo. Lembrei. Essa aí. Andando todo dia, andando com alegria. Quantas vezes será que você não foi na presença de Deus e Ele falou com você, mas você não estava acostumado com a linguagem dele? Errado, cara, não é lá o lugar. Por que que as pessoas não escutam? Apóstolo, como Deus falou com o senhor? Apóstolo, como que o senhor ouviu isso? Por que que o senhor sabe que tem que ministrar sobre família nesses meses? Porque eu sou, pela bondade e misericórdia de Deus, sacerdote. E eu tenho procurado, preciso procurar mais ainda, entrar nessa presença. E pela bondade e misericórdia de Deus, eu tenho entendido a linguagem dos céus. Por passar tempo nessa minha função, nessa minha ação sacerdotal. Quantas e quantas vezes Deus falava comigo, eu achava que era minha carne. Quantas e quantas vezes Deus falava comigo, eu achava que era besteira. Quantas e quantas vezes Deus me dava direção e eu falava, não é possível. Não é Ele, sou eu, é o diabo, sei lá o que é. Mas Deus é lindo. E Deus quis que eu ensinasse aqui. Eu sei que é muito simples essa palavra para muitos. Não dá para reinar, querido, sem ser sacerdote. Volta para a presença. Busca mais Deus. Você vai se alegrar demais. Eu só estou de pé aqui, irmão. Com as guerras que eu tenho vivido, eu só estou de pé aqui. Porque a voz dele me conforta. Porque a voz dele garante o próximo dia. Porque a voz dele tem dito. Hoje cheguei aqui de manhã, sentei ali na cadeira entre o Josimar e o Felipe. E quando eu sentei ali, pela bondade e misericórdia do Senhor, eu entrei na presença de Deus. O ministério de louvor estava adorando. Eu entrei e ele me trouxe três palavras claras. Três palavras claras que, irmão, bora, não importa a guerra que passou, Deus é por nós, Deus é maravilhoso, e nós vamos viver o melhor dele. Eu vou reinar, eu vou reinar, eu vou reinar, eu vou reinar. Se você quer o pecado, você está dizendo não ao sacerdócio. Se você ama a mentira, o ódio, a amargura, a crítica, a murmuração, a prostituição, a pornografia, a violência, você não quer ser sacerdócio. Se você ama o caminho do seu coração e da sua mente, você não quer ser sacerdócio. Você não quer ser sacerdote. Eu te afirmo, existe uma vida nos céus extraordinária para mim e para você. E quanto mais nós buscarmos do alto essa vida, mais ela virá para a terra. E eu te afirmo, muitos de nós estávamos treinados por escatologia a ser uma igreja que um dia vai ser arrancada desse mundo mal. Mas se você ler a Bíblia direito, através da igreja esse mundo mal vai parecer com o céu. Através da igreja esse mundo mal vai ser transformado. E eu não sei você, eu decidi não fugir mais não. Quem vai fugir é o diabo, quem vai fugir é o pecado, quem vai fugir é o erro. Por quê? Porque ele não me fez só sacerdote, ele me fez rei também. E eu vou reinar sobre a terra. Peraí, eu estou olhando para gente que vai reinar ou gente que misericórdia? Meu Deus. Voltando para Hebreus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se você quer ser sacerdote, tira o salto alto.
Irmãs, eu não tenho nada contra salto alto, isso aqui é uma linguagem de futebol. Quando o cara entra no campo de salto alto, ele não joga bem. O que é salto alto? Ele acha que ele é mais do que ele é. Por que entramos na presença de Deus? Por causa da nossa inteligência? Por causa da nossa riqueza? Por causa da nossa força? O que me dá capacidade para entrar na presença de Deus? O amor de Deus que tira o pecado. Amém? Por isso, se você tem um sacerdócio em crescimento, jamais despreze aquele que não tem. O apóstolo diz, se é Apolo ou Paulo em Hebreus, ele diz assim: porque somos sacerdotes, sabemos que somos fracos. A igreja do Senhor Jesus, ela é armada com uma espada afiada de 2 gumes. Quantos dão glória a Deus? Essa espada é para o teu inimigo, não é para a tua família. As pessoas usam a palavra para detonar o outro. Está escrito isso e você não fez. Está escrito isso e você não fez. Essa espada é para dizer para o diabo: está escrito e você vai soltar. É para dizer para o pecado: está escrito e você vai sair. Não use a espada que Deus te deu, que é a palavra, para se colocar numa posição de superioridade. Não use da espada para atingir a tua família que te cerca, meu irmão. Usa da toalha. Porque o mesmo Deus que te deu uma espada, e a gente gosta de apontar o pecado dos outros, hein? Quem aqui, alguma pessoa da tua família apontou um pecado seu? Não olha para ela agora, só levanta a mão. Teve gente que cutucou e falou: você falei que Deus ia revelar. Não, irmão, não revelou nada. É só uma pregação. As pessoas usam a palavra para bagunçar a casa. Vou dar um exemplo. Você está com um filho, e esse filho está com umas companhias diferentes, e esse filho está gostando de coisas que são do diabo. Então ele assiste programas na televisão do diabo. Aí você entra, o super crente entra em casa e ele está assistindo a televisão, programa do diabo. Você já entra, oh, santo Deus. Isso é do diabo. Eu te repreendo, Satanás. Irmão, está errado? Senta do lado. Te amo. Começa a orar em línguas na tua mente, não na boca, para não atrapalhar ele. E declara: diabo, eu sei que você está aqui, eu cubro o meu filho, eu declaro que ele vai ser livre disso. Declara lá dentro, eu declaro que Deus vai mudar a história. Sabe o que a gente faz? Menino safado, sem vergonha. Você vai arder no inferno. Para a igreja. Ainda que você saiba mais a verdade do que aquele que está do teu lado, usa a espada para o diabo, não usa para quem está do teu lado. Isso é ser sacerdote, é reconhecer que eu tenho também fragilidades. Então quer dizer que não pode bater mais? Ouça, eu sou alguém que acredito na verdade das escrituras que diz sobre vara. Mas eu sou alguém que acredito também que nós precisamos de sabedoria. Eu lembro de pessoas que diziam que eu tinha que sentar a vara no Felipe. Uma mulher um dia pegou uma vara literal e levou ele comigo no banheiro e falou para mim: pai, sai dessa vergonha, detona ele. Cara, ele me olhou assim, ele entrou no banheiro assim. Você acha que eu dei varada nele? Pá, pá, Satanás! Pô, pô. Fala para quem está do teu lado: a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principado e potestades. Ele precisou em alguns dias levar vara. Mas ouça, a espada é para o inimigo. A igreja, o sacerdote, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como Cristo, ele lava os pés. Porque toalha para lavar os pés.
Jesus, ele para comissionar os apóstolos como sacerdotes, Jesus podia ter dito: Judas, vem cá que eu vou te sentar pancada, rapaz. Você vai me trair. Pedro, vem cá, você vai me trair 3 vezes. E vocês outros que não vão fazer nada. De 12 apóstolos, só 3 fizeram alguma coisa. Vocês são ruins, eu vou passar por uma tribulação, vocês nem vão orar comigo. Cara, eu estou cansado, morram. Ele não fez isso. Ele lavou os pés. Ele lavou os pés. A igreja do Senhor Jesus precisa levantar o sacerdócio de Jesus, espada para o diabo. Nós vamos pisar na cabeça dele, nós vamos pisar no pecado. Mas na família, irmãos, jamais vamos olhar de cima para baixo. Jamais vamos olhar de cima para baixo. Se você, sabe o que é, pastor? Eu sou o cabeça da minha casa. Mulher comigo não respeitou, eu detono mesmo. Se liga, irmão. Onde está isso na Bíblia? A Bíblia diz que se você trata a tua mulher sem ser como vaso de honra, a tua oração não passa do teto. A mulher é o vaso mais frágil e ela precisa ser considerada vaso de honra. Se o marido não trata ela assim, a oração do sacerdote não passa do teto. Levanta a tua mão direita e fala assim: eu tenho uma espada para os meus inimigos que são espirituais. Põe ela na bainha aí. Cuidado aí, não machuca ninguém. Agora tira uma toalha. Filho, eu tenho uma toalha. E eu vou trazer perdão na minha família. Eu vou trazer reconciliação na minha família. Quantos aqui já leram 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que novas se fizeram todas as coisas. Põe o versículo 18 aí, por favor. Lê o 18, olha como é importante. 2 Coríntios 5,18. Crê, vai aparecer. Aí, lê. Irmão, pela fé, aplauda Jesus. Por que aplaudir? Aplauda mais forte. Muitas pessoas que entraram aqui e não sabiam qual era o seu ministério, você já sabe, você é um reconciliador, você é um reconciliador, você é um reconciliador. E o que é o reconciliador? Aquele que chega em casa e vê o pecado, ao invés de pisar na cabeça do pecador, ele pisa na cabeça do diabo, ele expulsa o demônio, ele cobre o pecador e ele reconcilia o pecador com Deus. Ele não usa a palavra para matar ninguém, ele não usa a palavra para machucar ninguém, ele usa a palavra para trazer vida. Você está aí? Ele nos deu o ministério da reconciliação. Diz comigo: eu tenho uma espada, mas eu tenho uma toalha. Eu tenho uma toalha. Eu sou reconciliador. Se minha casa está pegando fogo, fala, se minha casa está pegando fogo, através da minha vida o fogo vai apagar. Se todo mundo está desesperado, eu vou trazer tranquilidade. Por que eu posso ser esse reconciliador? Porque eu sou sacerdote, o sacerdote está na presença. Ele está no ambiente de Deus. As circunstâncias são graves, são fortes, são terríveis, mas o reconciliador, ele está com Deus. Ele sabe, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele estará comigo. Ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça, o meu cálice transborda. Não sei se você já teve essa revelação. Ungir a cabeça,
Quando vem o poder de Deus, a adoração faz ungir a cabeça. Quanto mais você adora a Deus, mais unção vem na tua cabeça. Quanto mais você agradece a Deus, mais unção vem na cabeça. Sabe o que é o coração? Sabe o que é o cálice transbordando? É o teu coração cheio de vida. É o teu coração cheio de poder. Eu estou olhando para homens e mulheres aqui que vão usar espada contra o diabo, mas vão lavar muitos pés. Vão lavar muitos pés. Eu quero dizer a toda entidade satânica que é contra a minha vida, essa igreja e tua vida, que Jesus já as venceu. E se essa entidade está usando pessoas na internet ou aqui para lançar encantamentos, feitiçarias, macumbarias, satanismo, não tenho medo disso, porque Ele já quebrou isso na cruz. E eu declaro que todo o satanismo que tem dito que não verá cura plena e não verá recursos plenos, já perderam, porque hoje pela manhã, através do Salmo 33, através de Isaías 33, o meu Deus disse que esses são dias da cura plena e esses são dias da vitória financeira. E eu declaro, há uma oportunidade de vir à presença dEle. Já teve uma, quando o Aguinaldo fez apelo, e eu estou te dando outra. Ao invés de lançar encantamento, se humilhe diante do meu Deus, Ele muda a tua história. Por 3 vezes você disse que eu cairia aqui. Por 3 vezes você disse que acabaria com a minha vida. Eu estou de pé, vou continuar de pé e você vai cair. Jesus está vivo. Mérito meu, mérito teu, mérito nosso. Fala para quem está do teu lado, a gente não tem mérito nenhum. O Rei da Glória é o vencedor. E Ele está aqui dando vitória para o povo. Ele está aqui levantando a igreja. Ele está aqui levantando a igreja. Oh Jesus. Fecha teus olhos, alguém me ajuda? Precisa de ousadia para entrar no Santo dos Santos. Precisa de ousadia para ser sacerdote. Tudo já foi pago, todo o preço já foi pago. Mas você precisa tomar uma decisão. Eu não quero pecado. Não, eu não quero andar na minha carne. Eu quero cumprir o plano de Deus. Eu não quero ser como todos. Eu quero Deus, eu preciso dEle. E quando você faz isso, você joga a arrogância e o orgulho fora. O meu título, a minha unção, as minhas vitórias não me fazem melhor que ninguém. Mas o sangue de Jesus, Ele me abre a porta para ser rei e sacerdote. Querido, muitas casas aqui, eu te afirmo isso, estão prestes a viver os melhores dias dessas famílias. Muitas casas aqui estão prestes a experimentar milagres, reconciliação. Eu vejo o movimento de Deus aqui, há anjos aqui, há nuvens da presença de Deus. Eu vejo como se estivesse chovendo em algumas partes do templo. E essas chuvas representam o derramar de Deus, trazendo restauração na família. Mas essa restauração só será plena, meu irmão, minha irmã, se você tiver a ousadia de dizer: não, basta, eu não quero ser um crente plateia, eu não quero esquentar um banco numa igreja, não, eu quero ser sacerdote, eu quero ser sacerdote para Deus, eu quero voltar à presença de Deus, o pecado já não tem domínio sobre a minha vida, eu quero viver uma temporada nova, indo à presença dEle. Meu Deus. Homens, mulheres, jovens, se você quer ser restaurado no seu sacerdócio, se você quer tomar um passo de fé e dizer: Deus, essa palavra foi para mim, eu quero desfrutar de novo da tua presença, eu quero ir a um nível maior da tua presença, eu preciso me consagrar de novo.
toda religiosidade que permeou a minha vida, ou toda acusação do diabo que me intimidou, eu quero vencer nessa noite, porque eu quero ser um sacerdote para minha família. Se você quer ser restaurado no seu sacerdócio, se você quer viver uma temporada de desfrutar da presença de Deus como você nunca desfrutou, pela fé, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Saia do teu lugar e vem aqui à frente. Eu libero todos que estão em trabalho, em função, para vir, se queiram. Abra as tuas mãos e fale para Deus que você quer o teu sacerdócio restaurado. Diga que você quer o teu sacerdócio restaurado. Fale com Ele e diga: Senhor, eu quero viver uma nova temporada. Eu quero ser aquele que tem espada para o inimigo. Eu quero ser aquele que tem força contra o inimigo, mas que tem reconciliação para a minha família. Eu quero ser um agente de avivamento na minha casa. Eu quero ser um agente da vontade dos céus na minha casa. Se você consegue vir bem para frente, para que mais pessoas possam estar aqui conosco. Senhor, vem com a tua presença avivar-nos. Vem com a tua presença. Os nossos pecados já foram vencidos. Os nossos pecados já foram vencidos na cruz do Calvário. Desfrute. Você veio à frente, é você e Deus. O Senhor me traz à memória o sumo sacerdote Josué. O diabo estava à direita dele, opondo a ele, e ele estava com vestes sujas. Mas Deus deu ordem a anjos para que trocassem as vestes. Eu declaro, você que veio à frente, há anjos trocando as tuas vestes. Há anjos trocando as tuas vestes. Há um turbante limpo sobre a tua cabeça. Creia, creia, há poder de Deus aqui. Há poder de Deus aqui. Há uma restauração, há um fortalecimento do Senhor aqui. Há vidas sendo alcançadas por Ele. Há vidas sendo abençoadas por Ele. Há uma troca de vestes aqui. Há uma troca de vestes aqui. Eu declaro que toda palavra que está na tua mente e teu coração, que diz que você não vai viver coisas novas de Deus, que você pecou e você não tem mais perdão, eu declaro, essas palavras estão quebradas. É tempo de Deus na tua vida. Sermos reis e sacerdotes, Pai. Oh, Senhor, entramos na Tua presença, Pai. Entramos, Senhor, no Santo dos Santos, Senhor. Obrigada por esta autoridade, Senhor. Pai, queremos estar sempre neste lugar da Tua presença, Pai. Oh, Jesus, nós queremos nos vestir do Teu sangue. Queremos nos vestir do Teu sangue que nos justifica. E que toda acusação, toda condenação, os pecados, Pai, oh Deus, toda acusação do nosso passado para nos tirar deste lugar, oh Deus, que agora caia por terra no nome de Jesus. Jesus, obrigada pelo Teu perdão, obrigada porque somos justificados, Pai. Senhor, declaramos um espírito livre para Te adorar, um espírito livre para Te buscar, um espírito livre, Senhor. Declaramos também uma medida de fé nova nesta noite, Pai, para crermos, Pai, naquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, Pai, e nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, que toda ação do inferno seja paralisada contra nós. Senhor, lavamos as nossas mentes com o poder do Teu sangue. Pai, purificamos nossas mentes, nossos pensamentos, porque queremos ter os Teus pensamentos dentro da nossa mente, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus,
que aquele que nos ungiu, aquele que nos capacita, aquele que nos justifica, aquele que nos chama de sacerdotes e de reis, Senhor. Oh Deus, que cada um aqui nesta noite, Senhor, saia deste encontro contigo de uma maneira diferente. Saia com sua autoridade. Senhor, declaramos a autoridade restituída, porque o sacerdote, Senhor, se prostrou aos teus pés. E o Senhor é aquele que capacita, aquele que unge, aquele que dá autoridade. Obrigada pela autoridade do teu nome, Jesus. E já usamos esta autoridade agora, subjugando todo o poder do inferno contra nós, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra o povo que se congrega, que se reúne neste lugar. Em nome de Jesus. Você crê e recebe, aplauda o Senhor. O Senhor disse para Josué: eu te farei um anel de selar. Eu te farei um anel de selar. E eu declaro que Deus está derramando autoridade para que você marque a tua casa. Você vai ser um anel de selar para a tua casa. Você vai ser um anel de selar para a tua família. Recebe restauração. Recebe autoridade. Recebe força, vida, poder. Aplauda ao Senhor e volte ao seu lugar. Aleluia.